Neste vídeo, você irá ver se é uma pessoa com sensibilidade espiritual, entender o que é o Espírito Santo e irá aprender a como podemos nos comunicar e nos aproximar de Deus. Mas antes, inscreva-se agora no canal Semente Sagrada para explorar mais conteúdos profundos e inspiradores. Em um mundo onde o visível e o invisível se entrelaçam, há aqueles que caminham pela vida com uma sensação sutil de serem acompanhados por uma presença além do que os olhos podem ver. São as pessoas espirituais cuja conexão com o divino transcende o plano material. No turbilhão do cotidiano, onde o tempo parece fluir como um rio impetuoso, há uma realidade que transcende a percepção comum. São pessoas com alto grau de sensibilidade que conseguem perceber a presença do Divino Espírito Santo. Para muitos, a ideia de serem vigiados e protegidos por forças espirituais pode parecer fantasiosa ou até mesmo supersticiosa. No entanto, para aqueles que mergulharam nas profundezas de sua espiritualidade, essa consciência é uma realidade tangível, uma fonte de conforto, onde muitas vezes se busca paz interior e orientação. Para esses indivíduos, a espiritualidade não é apenas uma questão de rituais ou crenças dogmáticas, é uma conexão íntima com algo maior do que elas mesmas. É como se estivessem imersas em um oceano de amor e sabedoria, onde cada respiração é um ato de comunhão com o divino. Essas pessoas não precisam de provas tangíveis ou evidências palpáveis para acreditar na presença invisível que as rodeia. Sua fé é construída sobre alicerces mais profundos, enraizados na experiência pessoal e na intuição. No entanto, essa consciência não se manifesta de forma ostensiva ou espetacular. Ao contrário, é algo sutil, que se insinua nos cantos mais profundos da alma e se revela nos momentos de silêncio e contemplação, como, por exemplo, nos sonhos. É como se fossem envolvidas por um manto invisível de proteção, guiadas por uma luz interior que ilumina seu caminho mesmo nas mais densas trevas. Elas sentem a presença amorosa de guias espirituais, anjos guardiões ou uma energia superior que as acompanha em cada passo da jornada da vida, onde percebe-se que é Deus quem está tentando se comunicar conosco através de seus meios. Essas pessoas não identificam que estão sendo vigiadas e protegidas da mesma forma que se sabe a cor do céu ou a temperatura do ambiente. É uma convicção diferente, que transcende a razão e se manifesta na fé inabalável que habita seus corações. Sentimos na respiração, no batimento cardíaco, na pele, que fica arrepiada e que muitas vezes chega a notar um toque suave do Espírito Santo. Essa consciência não é algo imposto ou ensinado, mas sim uma descoberta íntima que brota do centro do ser. Talvez algumas pessoas já nasçam com esse dom. Outras desenvolvem esse talento depois de adultas. Já outras nunca terão essa experiência. É um conhecimento silencioso que se manifesta nos momentos de calma e reflexão, quando a mente se aquieta e o coração se abre para receber. Também é muito comum ocorrer num momento de louvor e adoração a Deus. É como se estivessem sendo conduzidas por alguém invisível, que as guia suavemente pelos caminhos da vida. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando as nuvens da incerteza obscurecem o horizonte, essas pessoas sentem uma luz interior que as orienta e conforta. É uma luz que não pode ser apagada pelas tempestades da vida, pois é alimentada pela própria essência do ser, um ser divino. E isto é muito poderoso. Não se trata de uma proteção impenetrável contra os perigos do mundo, mas sim de um amparo que as fortalece em meio às adversidades. É uma presença que as lembra de que nunca estão sozinhas, mesmo nos momentos de maior solidão. Portanto,
Para as pessoas crentes e espirituais, a sensação de serem vigiadas e protegidas não é apenas uma crença, mas sim uma verdade inabalável que permeia suas vidas. E mesmo que não possam ver aos olhos físicos, podem sentir com toda a certeza do coração que são amparadas por algo maior do que elas mesmas, pois Deus está com aqueles que creem nele. Como diz nas Escrituras Sagradas, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11:25-26. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. assim, mesmo sem saberem conscientemente, essas pessoas são vigiadas e protegidas de maneiras que ultrapassam a compreensão humana. Seus passos são guiados por uma inteligência superior, seus desafios são suavizados por uma força poderosa, e suas preces são ouvidas por ouvidos celestiais. Porém, tudo isso é feito por um único ser divino, Deus. E as maneiras de como podemos nos comunicar com Deus são oração. A oração é uma forma tradicional de comunicação com Deus em muitas religiões. Envolve falar diretamente com Deus, expressar gratidão, fazer pedidos, buscar orientação ou simplesmente compartilhar pensamentos e sentimentos. Meditação. A meditação é vista como uma maneira de se conectar com Deus ou com o divino. Práticas meditativas podem incluir foco na respiração, recitação de mantras ou simplesmente silenciar a mente para permitir uma experiência de comunhão espiritual. Estudo e reflexão. Para muitas pessoas, estudar textos religiosos sagrados, escrituras ou ensinamentos espirituais pode ser uma forma de se conectar com Deus. Refletir sobre esses ensinamentos e aplicá-los à vida diária pode ser visto como uma forma de comunicação indireta com o divino. Experiências pessoais. Algumas pessoas relatam experiências diretas de comunicação com Deus, como visões, sonhos significativos, intuições ou sentimentos profundos de presença divina. Essas experiências podem ser interpretadas como uma forma de comunicação direta de Deus com o indivíduo. Serviço e ação. Servir aos outros e agir de acordo com os princípios éticos e espirituais é visto como uma forma de se comunicar com Deus. Ao ajudar os necessitados, praticar a compaixão e promover a justiça, algumas pessoas sentem que estão vivendo de acordo com a vontade divina. Ficar em silêncio na natureza. Simplesmente estar em silêncio, em meio à natureza, e abrir-se para a presença de Deus pode ser uma forma poderosa de comunicação espiritual. Nesses momentos de quietude, solitude e contemplação com o meio ambiente, algumas pessoas relatam sentir uma conexão profunda com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é considerado a terceira pessoa da Santíssima Trindade na teologia cristã, juntamente com Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho. De acordo com a crença cristã, o Espírito Santo é a presença ativa de Deus na terra, que guia, consola e capacita os crentes. Ele é muitas vezes descrito como uma força divina que habita nos corações dos fiéis, ajudando-os a compreender a vontade de Deus e a viver uma vida em conformidade com os ensinamentos de Jesus Cristo.
O Espírito Santo é frequentemente associado a símbolos como o vento, o fogo e a pomba, representando sua natureza invisível, purificadora e libertadora. Após a morte de Jesus, para onde foi o Espírito Santo? Após a morte de Jesus, o Espírito Santo foi enviado aos crentes como prometido por Jesus. De acordo com os relatos bíblicos, isso ocorreu no dia de Pentecostes, cerca de 50 dias após a Páscoa. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é descrito que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, capacitando-os a proclamar o Evangelho com poder e autoridade. A partir desse momento, o Espírito Santo passou a habitar nos corações dos crentes, guiando, fortalecendo e capacitando a comunidade cristã a cumprir a missão de espalhar o Evangelho pelo mundo. Portanto, de acordo com a fé cristã, o Espírito Santo está presente e ativo na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Alimente seu espírito e se aproxime de Deus aqui no canal Semente Sagrada. Assista aos nossos vídeos e shorts. Que possamos ser todos mais espirituais e mais crentes na palavra do Senhor. Não deixem de confiar na sabedoria de Deus e caminhar pela vida com a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Pois mesmo nos momentos mais obscuros, há uma luz que brilha dentro de nós, iluminando e nos guiando pelo melhor caminho. Este é o Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Obrigado por acompanhar até aqui e até breve.